Você sabia que Satanás, depois que foi expulso do céu, tentou voltar pro céu? Não sabia, né? Eu vou te contar. Eu sou a Pamela Brandão e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. O assunto dessa semana é um assunto que poucas pessoas sabem. E Ellen White vem para nos trazer essas informações. O que acontece? De acordo com o que eu falei no vídeo passado, Deus decidiu testar Adão e Eva. Testar? Como assim testar? Bom, Deus tinha que saber se Adão e Eva estavam realmente dispostos a obedecer a Deus e as suas leis. Se eles não seriam como Lúcifer ou os outros anjos. Ou então, se Adão e Eva estavam prontos a estar eternamente no favor de Deus. Eles não seriam postos à maldade, à crueldade, a tudo que é ruim. Satanás não teria poder algum sobre Adão e Eva, mas para isso eles precisariam provar a Deus que estariam dispostos a obedecer a ele e a sua lei. Então, como eu disse lá no vídeo passado, inclusive se você não assistiu o vídeo passado, clica aqui em cima para vocês saberem sobre a criação e para vocês conseguirem seguindo a linha de raciocínio aqui do nosso livro. Deus tinha feito uma árvore da vida. Perto dessa árvore estava a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus disse que eles podiam comer de qualquer fruta, eles poderiam tocar em qualquer árvore, poderiam fazer o que quisessem do jardim, menos comer do fruto do conhecimento do mal. Evite chegar perto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Lá em Gênesis 2,16 diz assim: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Bom, Deus apenas deu uma única regra, que era não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por outro lado, Satanás, depois que saiu lá do céu, ele não tinha mais toda aquela honra, aquela glória que ele tinha. E ele sentia falta disso. Certo dia, Satanás estava pensando sobre a glória que ele não tinha na terra. E ele estava meio cabisbaixo, meio triste, pensativo. E um anjo do céu, um anjo puro, estava passando. E ele decidiu chamar. E disse que queria uma conversa em particular com Cristo. E na conversa com Jesus, ele disse que ele queria voltar para o céu. Sim, ele queria voltar para o céu. Uma coisa que ninguém nunca sabe. Quando eu li sobre isso, eu fiquei, não sabia disso. Enfim, ele queria voltar para o céu. Ele disse para Jesus que estaria disposto a largar tudo. Ellen White diz que Cristo chorou ante o infortúnio de Satanás, mas disse-lhe, como pensamentos de Deus, que ele jamais poderia ser recebido no céu. O céu não deveria ser colocado em perigo. Todo o céu seria manchado se fosse recebido de volta pelo pecado e a rebelião originados com ele. As sementes da rebelião ainda estavam nele. O que isso quer dizer? Quer dizer que Satanás ele não tinha se arrependido de verdade. Ele não tinha se arrependido do que ele fez, ele não tinha se arrependido de ter levado muitos anjos com ele, ele não tinha se arrependido, ele não sentia culpa. Satanás apenas sentia saudade, ele sentia a falta da glória que ele tinha no céu, que agora ele não tem mais. Lá no céu ele era todo pomposo, ele era um dos anjos mais importantes, agora ele não era nada. Isso fez com que ele não voltasse para o céu. Vou dar um exemplo. Eu estudo direito. E uma professora uma vez estava contando sobre o caso daquela moça que matou os pais. E ela ainda passa nos psicólogos. Os psicólogos ainda querem saber como ela se sente e tudo mais. Por exemplo, o namorado dela, quando ele passa nos psicólogos, ele mostra arrependimento de verdade pelo que ele fez. Ele mostra arrependimento. Quando conversa com ela, a pena dela não é nem reduzida e ela nem é solta, porque ela não mostra arrependimento pelo que ela fez. Perguntam pra ela se ela se arrepende do que fez, ela não diz que se arrepende de ter matado os próprios pais. Ela diz apenas que sente falta de como a vida dela era antes. Ela diz que não gosta de estar presa, ela sente falta do dinheiro e do glamour que ela tinha antes de matar os pais. É completamente diferente. Então, é mais ou menos assim que aconteceu com Satanás. Ele não tinha se arrependido do que ele fez. Ele apenas sentia a falta da sua vida antes do acontecido. Então Satanás, não muito contente, quando ele soube por Jesus que ele não ia poder mais voltar para o céu, ele decidiu que era a hora de se vingar. Ou seja, ele tinha um plano. Ele se reuniu com os outros anjos que estavam junto com ele. Os outros anjos perguntavam pra ele o que eles iam fazer agora, né? O que vai acontecer. E aí Satanás tinha um plano. O plano dele era basicamente plano A e plano B. Eles iam tentar Adão e Eva. Eles iam seduzir Adão e Eva. Das duas, uma. Eles iam tentar Adão e Eva. E se Adão e Eva
cometessem o pecado, ou seja, fossem seduzidos por ele, e no final das contas Deus acabasse perdoando Adão e Eva, ele ia ali tentar pegar o perdão na rabeira, sabe? Comendo pelas beiradas. Ele ia tentar ser perdoado por Deus. Adão e Eva te desobedeceu. Adão e Eva caiu na minha ladainha, mas o Senhor perdoou. Se não acontecesse, se Deus não perdoasse Adão e Eva ficariam com muito ódio de Deus, estariam com muita raiva, e ele poderia se juntar a essa raiva e tomar o jardim do Éden. Assim, com a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal ali, nenhum anjo ia poder tirar eles dali. Eles seriam super poderosos e ele achava que nem Deus ia poder com eles. Então ele tinha essas duas opções: ou ele conseguiu o perdão, ou ele se juntava com Adão e Eva e acabava com... E aí os anjos, né, perguntaram como é que ia ser. Ele disse que ninguém além dele ia fazer esse feito. Só ele era capaz de seduzir Adão e Eva. Só ele seria capaz de tentá-lo. E aí os anjos perguntaram pra ele como é que ele ia fazer. Ele responde o seguinte: mesmo que procurasse intimidá-los por causa de seu poder, até recentemente um anjo de elevada autoridade nada poderia conseguir. Decidiu que a astúcia e o engano fariam o que a força ou o poder não lograriam. Ou seja, Satanás sabia que Deus e os anjos já deviam ter contado para Adão e Eva sobre tudo o que tinha acontecido. É claro que Adão e Eva já estariam espertos com Satanás e todos os outros anjos. Se eles se apresentassem como eles eram, Adão e Eva não ia cair no papo deles. Então ele disse que a astúcia, um engano, uma máscara, algo que não é como é de verdade, isso que levaria Adão e Eva, o engano. E Satanás faz isso até hoje. Quando ele quer que a gente caia em tentação, quando ele quer que a gente faça algo errado, ele não mostra como realmente é. Ele mostra como algo grandioso, glorioso, alguma coisa que vai nos enganar, que vai levar a gente pelo cheiro, pela visão, vai levar a gente não pelo que realmente é. Ele coloca uma máscara. Essa máscara transforma tudo e faz com que nós caímos na tentação dele. Ele não mostra aquilo que é de verdade, ele engana. E ele faz isso até hoje. Foi assim que ele tentou Adão e Eva. Ele foi pelo engano. E aí, acontece que Deus falou para os anjos o que estava acontecendo, né? Que Satanás ia fazer. E aí os anjos foram contar a Adão e Eva. Adão e Eva estavam no jardim. E os anjos contaram que o grande inimigo tentaria eles. E que eles tinham que permanecer firmes em Deus, tinham que permanecer firmes na promessa de Deus, eles tinham que permanecer. E ele contou para eles, alertou eles: tomem cuidado, que Satanás está rondando, ele vai querer enganar vocês. Eles disseram para Adão e Eva que não se separassem, que eles eram mais fortes quando estavam juntos. Se eles estivessem juntos, eles seriam mais fortes, ou seja, um daria força pro outro. Talvez se um fosse, o outro ia falar: opa, não vai, é errado. Um ia conseguir perceber o que às vezes o outro não estava percebendo. Então ele disse: não se separem, fiquem juntos, tudo vai dar certo. Ellen White diz que Adão e Eva prometeram, eles disseram que nunca, usaram uma palavra assim fortíssima. Adão e Eva asseguraram aos anjos que nunca transgrediriam o expresso mandamento de Deus, pois era seu mais elevado prazer fazer a sua vontade. Os anjos associaram-se a Adão e Eva em santos acordes de harmonia música, e com seus cânticos ressoaram cheios de alegria pelo Éden. Satanás ouviu o som de suas melodias de adoração ao Pai e ao Filho. Então os anjos alertaram Adão e Adão e Eva disse que nunca ia desobedecer à vontade de Deus. Nós temos ainda esse privilégio de ouvir, de sermos alertados. O Espírito Santo, ele faz um trabalho, eu acho que é um trabalho esplêndido, um trabalho maravilhoso, que aquela vozinha que a gente escuta de que não faz isso, ou isso é errado, aquela vozinha, né? Igual aqueles desenhos que tem o anjo e o diabo assim do lado, falando no nosso ouvido. O Espírito Santo, ele ainda fala aos nossos corações, ele ainda fala com a gente. Tem uma tentação e é pra gente não cair, ele ainda nos avisa, ele ainda nos alerta. A mesma coisa que os anjos fizeram com Adão e Eva. E aí, Satanás, ele agiu como um filho mimado, um rebelde, como ele é, né, de verdade. Os anjos ouviram isso de Adão e Eva e decidiram cantar louvores a Deus e ao seu filho, a Cristo, né, músicas e festejarem. Ellen White diz
que e quando Satanás o ouviu, sua inveja, ódio e malignidade aumentaram. E ele expressou a seus seguidores a sua ansiedade por incitá-los, Adão e Eva, e a desobedecer, atraindo assim sobre eles a ira de Deus e mudando seus cânticos de louvor em ódio e maldições ao seu Criador. Satanás, quando ouviu os cânticos de louvores dos anjos e de Adão e Eva, ele quis transformar tudo em cantos de ódio e de maldade. Ele realmente não estava contente com tudo que estava acontecendo, ele não ficava feliz pela felicidade de Adão e Eva, ele não ficava feliz com os cânticos bonitos de louvores que Adão e Eva cantavam, ele queria transformar tudo em ódio e maldade. Satanás faz isso até hoje, quando ele vê a gente orando a Deus, quando ele vê a gente fazendo algo bom pra Deus, quando ele sabe que aquilo que nós estamos fazendo é para a honra e para a glória de Deus, ele ainda quer transformar tudo em maldade, em ódio. A gente sabe, quando a gente tá fazendo alguma coisa pra Deus e algo dá errado, geralmente a gente fala assim: nossa, Satanás tá ligado, né? Ele quer destruir tudo, ele tá astuto. Porque é isso mesmo que acontece. Satanás, quando ele vê a gente fazendo alguma coisa boa, ele quer destruir. Ele não fica feliz pela nossa felicidade. Ele não fica feliz pela nossa bondade. Ele não gosta que nós adoremos a Deus. Ele quer adoração para Ele. Esse é o ponto-chave de tudo desde o começo: adoração e obediência. Hoje, nós só temos uma escolha: ou a gente segue a Deus ou a gente segue a Satanás. A gente não existe em cima do muro, não tem um caminho neutro. Eu não vou seguir nem a Deus nem a Satanás, vou aqui nesse caminho neutro. Não existe esse caminho neutro. Ou é Deus ou é Satanás. Tanto eu quanto você que está assistindo esse vídeo, eu espero de verdade que nós escolhemos o caminho de Deus. Porque ele pode ser estreito, ele pode ser difícil, mas no final do caminho ainda é muito melhor. É 1000 vezes melhor. Ele é a única opção boa de tudo isso. Satanás, ele ainda usa os mesmos métodos que ele usou com Adão e Eva. Ele tentou Adão e Eva, ele enganou Adão e Eva. Hoje em dia ele ainda continua fazendo isso, ele ainda continua nos enganando. Ele quer transformar toda a bondade, todos os hinos de glória de Adão e Eva, ele queria transformar em ódio e em maldade. As coisas que nós fazemos em prol a Deus e a humanidade, que seja de maneira boa, ele quer transformar tudo em coisas ruins, ele quer transformar tudo em maldade. Deus também usa, de certa forma, os mesmos métodos. Ele disse para os anjos alertar Adão e Eva sobre tudo que Satanás poderia fazer. Hoje ele ainda usa o Espírito Santo para nos dizer tudo que Satanás pode fazer. Ele ainda nos alerta sobre toda a maldade de Satanás, porque nós não somos capazes de ver toda essa maldade. Então ele ainda usa o Espírito Santo para nos dizer sobre o que Satanás é capaz e aquilo que o caminho certo, o que é certo, o que é errado, o que nós devemos ou não devemos fazer. Eu espero de coração que a gente siga o caminho certo. Eu espero de coração que a gente escolha seguir a Deus, que a gente escolha seguir o caminho que, mesmo que pareça ser estreito e difícil, mas que no final a recompensa é muito maior e muito melhor. Então eu lanço aqui a dúvida de: será que Adão e Eva caiu na de Satanás? Será que o plano dele deu certo? Será que ele conseguiu pegar o perdão ali na rabeira de Adão e Eva? Ou será que ele conseguiu tomar o jardim do Éden? A história em si, que a gente já conhece sobre a grande tentação, eu vou contar só no próximo vídeo. Então eu espero que vocês tenham gostado. Comenta no vídeo alguma coisa sobre esse assunto, porque poucas pessoas sabem sobre isso. Então comenta se você já sabia sobre isso, ou o que você acha dessa parte, se você acha que é verdade ou não, porque às vezes pode ter gente que não acredita. Curte esse vídeo se você gostou, compartilha para que mais pessoas tenham acesso à verdade bíblica, se inscreve no canal e um grande beijo.